Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos estar sobre os nossos pés. Quantos querem ouvir uma palavra revelada aqui essa noite? Amém. Apocalipse, o capítulo é o número 2, a partir do versículo de número 1. Eu passo a ler, queria que você prestasse bastante atenção. Está escrito assim: e ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que também anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, bem como o seu trabalho. Sei da tua paciência, como não podes suportar os que são maus, todavia tem provado os que dizem ser apóstolos e não são. Descobristes que esses são mentirosos. Tem suportados e tem tido paciência por causa do meu nome, e também tem trabalhado e não tem desfalecido. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes. Arrependa-te, volte às primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. E quem pode dizer amém? Amém. Retorna o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Eu sei que é a primeira vez que eu estou vindo aqui, mas por onde eu tenho passado pregando o Evangelho por esse Brasil, eu tenho feito um pedido que é muito pessoal, muito particular, e se tornou costumeiro no ministério que Jesus tem me confiado. Se eu não fizer aqui, não é o Paulo Ganga que está falando, então vamos lá. Eu tenho aqui alguns minutos para render-lhes uma palavra vinda do coração de Deus para os nossos corações. Todavia, eu vou pedir a você que agora não ande, não converse, dê a sua atenção por alguns minutos, e eu lhes prometo que eu não vou descansar com as minhas palavras, e eu também não vou ultrapassar o tempo que me é ofertado. Eu posso ouvir um amém? Amém. Olhe para mim e preste atenção. Eu havia pedido a Deus uma palavra que eu pudesse compartilhar com todos que estariam reunidos e estabelecidos aqui essa noite. Eu tenho a ciência que hoje é o apagar das luzes, pelo menos para este evento, e ao passo que eu me deslocava para este endereço, em alguns momentos da viagem eu fiquei em silêncio e buscava de Deus uma palavra que fosse para este momento, para esta hora, para este culto. E a minha alma começou a vaguear no Velho e no Novo Testamento, procurando um personagem, quando não uma biografia, algo ou alguém que me desse caos, me desse um abraço, para que eu pudesse aqui lhes apresentar através da Bíblia. Uma vez que eu não encontrei caos no Velho Testamento, pastor Claudio, eu caminhei um pouquinho e encontrei no último livro, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, tudo aquilo que a minha alma precisava para que eu pudesse pregar aqui nesta igreja. Os que conhecem do Novo Testamento sabem que a vida, o ministério e a personalidade de Jesus fora dividida em 4 evangelhos, independente de ser Mateus, Marcos, Lucas ou João. Todos eles foram concisos em montar uma biografia muito ordenada, muito poderosa e muito profunda sobre os dias de Jesus. Com esses 4 evangelistas, nós conhecemos os discípulos, e alguns destes se tornaram amigos mais chegados do que irmão do nosso Cristo. E no meio destes discípulos estavam 3, e eu amo a biografia deles, porque eles ganharam notoriedade ao passo que o ministério de Jesus se desenvolvia. E posto a vida de Cristo, eles deram continuidade a tudo aquilo que ouviram, tudo aquilo que viram, tudo aquilo que absorveram das pregações
e da personalidade do nosso Cristo. Tanto Pedro quanto Tiago e até João tiveram a alegria de serem ademoestados, mentoreados e aprenderam, ou pelo menos impregnaram tudo que Jesus deixou através do seu ministério. Todos os discípulos morreram. Judas, que era o mais equilibrado, e que, se você estudar um pouquinho, há de descobrir, sendo perspicaz, que era o único que não deveria fazer o que fez, ele tirou a sua vida e não teve parte na herança que os céus entregou para aqueles que amam a Cristo. Os outros discípulos foram martirizados. Alguns deles morreram na perseguição de Nero, como Pedro, acompanhado de Paulo, que não andou com Cristo, mas encontrou com ele a caminho de Damasco. Mas João, o João do Apocalipse, eu vou pedir a você um pouquinho mais de atenção, ele escreveu 3 cartas. Ele escreveu o Evangelho que traz o seu nome. Sobretudo, ele recebeu uma revelação, que é a revelação do Apocalipse. E o Apocalipse é um livro escatológico. Para entender, absorver e pregar sobre ele, é necessário saber que aqui existem coisas que já aconteceram. Aqui existem coisas que estão acontecendo. Aqui existem coisas que ainda hão de acontecer. E pasmem, para compreender o Apocalipse é necessário saber de outros livros, como o livro de Daniel, de Ezequiel, e por aí vai, estou certo, meu amigo? Então o Apocalipse não é um livro qualquer. A Bíblia é profunda, o quanto mais, mas o Apocalipse ainda é mais empolgante, por assim dizer. E quem escreveu o Apocalipse não é Cristo. Deus entregou para Jesus, e Jesus compartilhou com João aquilo que os olhos dele agora vai passar a ver, aquilo que os ouvidos dele vai passar a ouvir. Olhe para mim, preste atenção. O Apocalipse é quase que um livro dentro do outro, pastor Claudio, porque as 7 cartas do Apocalipse, ou as cartas que foram entregues às igrejas da Ásia, apresentam os acontecimentos que antecederam a revelação que foi dada a João sobre o céu, sobre a doutrina das últimas coisas. Mas naquele capítulo que nós lemos, o capítulo 2, a igreja que está entrando em evidência aqui é uma igreja que era parecida como esta antes da revelação. A igreja de Éfeso era uma igreja que foi levantada por Paulo. Quando Paulo entrou em Éfeso pela primeira vez, ele encontrou uma cidade caída, uma cidade falida, uma cidade que não tinha espiritualidade. Aliás, os efésios, ou os moradores de Éfeso, eram um povo que dividiam em dubiedade na sua personalidade. Segundo a história, esta cidade era uma cidade que as mulheres andavam seminuas, oferecendo seus corpos. Haviam 2 templos nessa cidade: o templo da deusa Diana, ou Artemis, e o templo do deus Júpiter, ou Apolo. E esses templos eram frequentados constantemente. E quando terminavam os cultos pagãos dessa cidade, a população dos efésios saíam e pulavam até a poeira subir. E quando terminavam de pular, ouça isso, igreja, eles gritavam assim: bendito seja a deusa Diana, a deusa dos efésios. Quando Paulo entra, meu amigo, pela primeira vez naquela cidade, ele entra sozinho, acompanhado apenas de Áquila e Priscila. Meu corpo já está arrepiado, porque é poderoso o que eu vou dizer. Mas além de estar acompanhado de Áquila e Priscila, ele também entra acompanhado da pessoa do Espírito Santo. E você sabe tão bem quanto eu, que uma coisa é você andar sem o Espírito Santo, outra coisa é você andar com o Espírito Santo. Quando você anda com o Espírito Santo, ele entrega debaixo dos teus pés, nas suas mãos. Onde você coloca a mão, ele te dá por herança. Onde você coloca o pé, ele diz: é seu. Agora imagina Paulo entrando dentro de Éfeso, e o Espírito Santo gritando no coração dele, e o coração dele mandando informação para todo o corpo através dos seus sentimentos, dizendo assim: essa cidade será uma cidade de avivamento. O resultado é que ele começou a pregar. No tempo de Cristo, no tempo de Paulo, no tempo dos discípulos, não havia um púlpito como esse, não havia um microfone como esse, não havia um tecladista abençoado como esse que por hora está me acompanhando.
não havia cadeias, eles ministravam nas sinagogas, e nas sinagogas todos se sentavam ao chão, mulher com mulher, homem com homem, criança com criança, abaixo de 13 anos, eram mentoreados para conhecer sobre os profetas, o decálogo, a lei mosaica. Quando Paulo começa a pregar em Éfeso, não existe sinagoga, então o que sobrou para ele eram as praças da cidade, eram as ruas que não eram calçadas ainda pelo Império Romano, e ele começou a pregar com tanta mestria. Te identifico agora, se você é pentecostal mesmo, que a população começou a ouvir a palavra, a guardar a palavra e a crer na palavra. Ai, Jesus de Nazaré, eu repito aqui por glória a Deus, fica melhor. Eles começaram a ouvir a palavra, começaram a guardar a palavra e começaram a crer na palavra. E cá para nós, a palavra é viva e eficaz, e aonde tem a palavra tem um avivamento. Mas segura que eu estou aquecendo, o pastor sabe que eu prego assim mesmo. Em poucos meses, a cidade começou a se desenvolver espiritualmente. As pessoas que frequentavam os templos deixaram de ir e começaram a ouvir e a ver Paulo pregar em loco. Paulo começou a mentoreá-los agora de maneira pessoal e não mais coletiva. Muito embora a igreja se reunia, ele sempre tinha uma palavra. E detalhe, começou a aparecer diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, e o avivamento começou a tomar conta de toda a cidade. Pastor Claudio, vamos ver se ele está ligado na mensagem agora. Eu vou te identificar agora. Imagina você 3 anos pregando numa cidade, e todas as pregações que você está fazendo, o Espírito Santo começa a fazer sinais, prodígios e maravilhas. A doença começa a ir embora, a fornicação desaparece, a riqueza material vem acompanhada da riqueza espiritual, e daqui a pouco toda a adoração que a cidade tem começa a levar a glória de Deus, a majestade do Eterno, e a glória dele começa a ser devolvida em presença do Deus Todo-Poderoso. É uma cidade possuída pelo poder e autoridade. 3 anos depois, olha para mim, Paulo está tendo que deixar a cidade, e o que ele vai fazer é terrível, mas é terrível de pensar, porque ele chama toda a população, ouça isso, coloca todos eles diante de si e começa a dizer: amigos, faz 3 anos que eu estou pregando aqui, e eu não preguei sobre as minhas viagens, eu não preguei sobre as minhas agendas, eu não preguei sobre o meu ministério, eu só preguei sobre Jesus, e esse crucificado e ressuscitado ao 3º dia. Eu até não gosto disso, mas eu queria que você pegasse na mão desse santo que está ao seu lado aí, dessa irmã, desse irmão que está ao seu lado. Levanta a mão dele para cima com muita educação, eu lhe peço isso. Diga para ele: ele pregou sobre Jesus. Ele não falou de si, não falou da igreja, ele falou só sobre Jesus. Ele não falou da viagem, não falou do ministério, ele falou só sobre Jesus. E esse nome, ele é respeitado no inferno, ele é temido na terra, para ficar melhor, e adorado no céu. O que eu passo a falar aqui agora, os senhores nunca ouviram. É uma revelação única. Todavia, para que eu continue, eu preciso tirá-los aqui de dentro dessas 4 paredes comigo, com a sua mente, com o seu coração, colocá-los ao lado de Paulo. E quando Paulo termina de falar, tem um navio esperando ele. Ele sabe que tem que viajar. De cima do navio, pastor Claudio, ele grita assim: ô igreja, não perca a presença do Espírito Santo, não troque a presença do Espírito Santo, não deixe a vaidade, não deixe a frieza, não deixe a dubiedade arrancar o Espírito Santo, porque ele é o único que renova, que levanta, ele é o único que manda a doença embora, ele é o único. Eu já vou continuar, mas eu vou colocar uma Bíblia e abrir um parênteses. Eu tenho pregado por esse Brasil, e se você quiser conhecer-me um pouco mais, entre nas minhas redes sociais. Meu
mulher está ali sabe o que eu estou falando. Eu tenho pregado quase que todos os dias, e eu posso falar com propriedade e afinco. Nós estamos esquecendo da pessoa do Espírito Santo com muita rapidez. O Deus que você serve não está na terra prolongando a heresia, não é não. Eu vou te provar na Bíblia. A Bíblia diz que agora, nesse momento, Ele está sentado em um alto e sublime trono, sendo adorado por anjos, arcanjos, querubins e serafins. O Jesus que eu estou pregando aqui, Ele também não está na terra. A Bíblia diz que a essa hora Ele está sentado à direita do Pai, até que o Pai coloque todos os seus inimigos debaixo dos teus pés. E quem está na terra, Paulo, manda só para você dar um sorriso e um grito de glória, é o Espírito Santo do Senhor, que vai levar a igreja, Paulo. Está esquentando. Levanta a sua mão direita. Se quiser levantar a mão esquerda também. Satanás diz que você não iria adorar, você já está adorando. O diabo diz que ia travar a adoração, mas a igreja está viva. Manda essa frieza embora. Diga para o céu: eu estou vivo. Enquanto tiver vida, ainda há esperança. E agora eu não sei onde eu vou parar com essa mensagem, porque agora que eu consegui fisgar a sua atenção, viva esse momento comigo. E permita-me extravasar um pouco mais nessa introdução a partir de agora. Ouça isso. O que vem a seguir é incrível, porque por um momento, ouça isso, por um momento, pastores, a igreja de Éfeso, ela até suporta, ela até aguenta, mas se você ler livros à frente ou cartas à frente, você vai ver que 10 anos depois Paulo teve que escrever uma carta à igreja de Éfeso. E por quê? Porque o avivamento acabou, porque o povo deixou de adorar, as lágrimas deixaram de existir, as curas deixaram de acontecer. Aí uma cúpula da igreja de Éfeso foi até Roma e disse assim: Paulo, você pode voltar. Mas Paulo não podia, porque ele estava aprisionado, esperando a chegar os seus últimos dias de vida e ser julgado. Como ele não pode voltar, ele escreve uma carta, e eu não sei se você vai dar glória a Deus, aleluia, ou falar em língua estranha, porque a carta que ele escreve do capítulo 1 ao capítulo 5 é só sobre doutrina, é só teologia, é só ensinamento, é só exemplo a ser seguido. Mas no capítulo 6, ai meu pai, como que eu falo isso aqui? Ele grita assim: amigos, eu tenho uma palavra para lhes entregar. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados, potestades, dominações. E esses estão habitando nas regiões celestiais. Talvez eu não volte aqui nunca mais, não sei como será o futuro, mas segura aí, eu vou deixar você apaixonado pela Bíblia. Quando Paulo fala desses espíritos, ele está falando de coisas metafísicas, ele está falando de coisas espirituais. Quem conhece teologia sabe que dentro da teologia há uma teologia sistemática que detalha os acontecimentos da Bíblia. E na teologia sistemática, pastor, foi dito por alguns teólogos que Paulo não apresentou de forma hierárquica esses seres. Paulo não falou quem eles eram, só deu as suas nomenclaturas, só apresentou os seus nomes. Estudando um pouco mais, eu descobri que esses seres estão acima dos anjos, esses seres estão acima dos arcanjos, esses seres não podem ser comparados aos serafins, porque os serafins só adoram. Não pode ser comparado aos querubins, porque os querubins carregam o trono. Não pode ser comparado aos 24 anciões, que um dia você vai conhecer. Esses seres habitam tanto na eternidade quanto no reino de Satanás. E o que eles fazem, Paulo Granda? Segura aí. A essa hora, 20 horas e 25 minutos, Satanás mandou esses seres ficarem nas regiões celestiais, para o teu glória não subir na eternidade, para o teu aleluia não chegar lá, porque ele sabe que se daqui dessa cidade de papagaios não subir a adoração até o céu, também não desce nada de lá para cá. E esses seres estão tentando engessar, esses seres estão tentando esfriar, esses seres estão tentando parar o glória da igreja, o glória do povo de Deus, o aleluia, a língua estranha. Mas nós vamos mandar uma informação para eles agora: a Assembleia de Deus em Papagaios não é uma igreja silenciosa, não é uma igreja engessada. Alguém já entendeu? Não é uma igreja paralisada.
O teu Deus ainda salva, Ele cura, Ele batiza. Eu vou dar um beliscão na sua espinha. Vou colocar o meu dedo no seu rosto. Não me dê como chato, deselegante. Olha isso, pastor Cláudio. Já tem irmãos chorando aqui. Está acontecendo alguma coisa na nossa geração. Nós estamos perdendo o tato espiritual. Estamos perdendo o contato com os céus. Nós chegamos na igreja, mas não conseguimos chegar no culto da igreja. Nós chegamos neste tempo, mas não conseguimos chegar no culto desse templo. E qual a diferença? É que esse templo é feito por mãos humanas. Você entra nele, você pode gritar nele, você pode pular nele, mas se não tocar no culto espiritual, nada acontece. E paz, meus senhores e senhoras, o maior quilate da vida espiritual, a maior riqueza que o ser humano tem, é andar lado a lado com Deus. E por quê? Quando você está em contato com o céu, o diagnóstico do médico pode ser um, mas o diagnóstico do céu não é. Quando você está em contato com o céu, você pode estar frio, mas o renovo ele aparece. Quando você está em contato com o céu, o diabo não respeita a tua roupa, teu carro, tua casa, mas ele respeita a unção que você tem. Você entendeu, senhores? E eu profetizo do alto da tua cabeça a planta dos seus pés. Seja cheio do Espírito Santo aí. Fale em línguas de novo. Eu vim aqui cansado. Deus sabe como eu estou para te dizer. A glória da última casa é maior que a glória da primeira. Fale em língua. Segure só mais um pouquinho. Olhe para mim. Da saída de Paulo, a carta que ele escreve, passam-se 10 anos. Da carta escrita ao Apocalipse, o tempo ainda é maior. Lembra que eu disse aqui nos primórdios das minhas palavras que apenas João permaneceu vivo e não foi martirizado? Não se sabe qual era o endereço de João até ele aparecer em Éfeso. Há quem diga que ele andava em anonimato, porque como ele era o único discípulo, ai meu pai, só se valeu um grito de glória, que acompanhou a vida de Jesus que estava vivo, por onde ele passava a multidão queria que ele reproduzisse tudo aquilo que ele viu e ouviu. Aí a palavra dele não era única, a palavra dele era a última. Ele dizia assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e entre nós ele habitou. Imagina isso! Se você já deu glória a Deus comigo, reproduzindo o que ele falou, imagina aqueles crentes daqueles dias, quando a perseguição aumentava, e os soldados romanos matavam 10, aparecia de um homem dizendo assim, ele habitou entre nós, aparecia mais 20.000. A igreja não parava por nada. Eu não estou equivocado, mas se eu estiver mais convicto ainda dos meus cálculos e o meu cerebelo ainda estiver em total vigor, depois que a carta chega até a chegada de João, nesse tempo houve uma frieza, um momento lúgubre e muito macabro, porque a história diz que quando João pega a igreja que Paulo havia inaugurado em Éfeso,
Ele pega, olha para mim, uma igreja raquítica, uma igreja capenga, e me perdoa o português chulo. Ele pega uma igreja em baixa espiritualidade. Ele pega uma igreja que não tem lágrimas, pega uma igreja que não tem poder, pega uma igreja falida espiritualmente, financeiramente, materialmente, sentimentalmente. Só que as chaves da igreja, ai meu pai, como que eu entrego isso aqui? É dado na mão dele. E quando a chave é entregue na mão dele, me ajuda, pastor, pega isso. Ele abre a porta daquele templo que está tomado de poeira. Aí a população da cidade começa a gritar assim: acabou de chegar um dos discípulos de Cristo. Perguntaram quem é ele, porque ficamos sabendo que todo morreu. É o único que não morreu. Você vai brincar comigo, mas eu tenho que dizer. Os velhinhos da nossa geração não gostam de barulhos, não gostam de grito. Eu respeito isso, tá? Eu vou chegar lá também se Jesus não voltar. Mas esse João aqui tinha 90 anos quando ele abriu a porta da igreja de Éfeso, e ele deu um grito lá dentro e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus! Paulo dando heresia, então eu tenho que provar na Bíblia. Quando ele pega a igreja de Éfeso, ele reproduz o que ele já havia escrito no Evangelho, reproduz o que ele havia escrito nas cartas. Ai meu pai, ai Jesus. E em uma das suas cartas ele escreveu assim: jovens, eu vos escolhi, porque sois fortes. Aí ele começa a pregar aquela mensagem que ele pregou assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meu corpo arrepiou agora. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, como de toda a humanidade. Haviam 3 poderes nos dias de Cristo e nos dias de João: o poderio bélico de Roma, o poderio filosófico dos gregos e o poderio cultural dos judeus. Como João é o último discípulo que assistiu em loco à vida de Cristo, ele começou a atrair a atenção demais. Olha para mim, viva esse momento comigo, porque isso é lindo. Isso é comum. Eu sou pregador, não é verdade. Tem igreja que gosta mais de um pregador do que o outro. Não é endeusado. Gosta mais do jeito que ele prega, do conteúdo, da explicação. Se isso acontece nos nossos dias, e tudo que nós temos é a revelação daquilo que foi deixado para nós, imagina naqueles dias, meu amigo, que o que tem é um pregador que andou com Cristo, esteve com ele, e a pergunta que faziam para João quando encontrava com ele é esse: você viu os buracos na mão dele? E ele começava a lacrimejar os olhos e dizer: eu vi. Você viu a cicatriz da lança que perfurou o seu lado? E ele: eu vi. Você viu o calcanhar de Aquiles perfurado? Eu vi. Agora é para você dar um grito de glória melhor que ele. Você viu quando ele estava sendo recebido ao céu? João diz: eu vi ele subir. E aí, João? E aí que a igreja começou a explodir de novo. E aí que todo mundo começou a visitar a igreja de novo. E aí que todo mundo parou de visitar o templo da deusa Diana, do deus Apolo, do deus Júpiter. E os cidadãos romanos, que não eram adeptos dessa filosofia de vida, disse assim: está na hora de fazer com que este pregador seja ceifado, arrancado. Agora eu vou pregar para o Senhor, vamos ver se vocês vão dar glória a Deus. A minha pergunta para o Senhor à noite desse dia é essa: como parar alguém que Deus mandou caminhar? Como você para alguém que Deus disse não vai parar? A doença? Não, ele arranca a doença e manda ela embora. A frieza? Não, ele manda a frieza embora e redoca a pessoa. A depressão? Não, ele muda os sentimentos da pessoa.
Segura essa palavra aí, porque ela é profética. Ninguém para quem Deus mandou caminhar. Não tem esse negócio, eu vou puxar o tapete, puxa a escada, puxa o piso. Ninguém para. A ordem dele essa noite é essa: marche, porque eu estou contigo. Eu respeito você que não dá glória a Deus numa mensagem como essa, mas eu lhe acho esquisito, porque nesta noite o tratamento de Deus com você é cicatrizar as tuas feridas, abrir os novos horizontes. Você acredita em revelação? Acredita? Eu estou enxergando um avivamento vindo para essa igreja. Demais. Eu não sou menino, eu sei o que eu estou dizendo. Eu estou vendo o pastor Claudio dizendo: compre cadeira, porque está chegando o avivamento. Eu estou vendo esse espaço vago aqui tomado de pessoas. Eu estou vendo congressos acontecendo aqui, revolucionando essa cidade. Eu vou continuar até você dar glória a Deus e gritar alguma coisa aí. Eu estou vendo a glória da última casa sendo maior que a glória da primeira. Paulo Ganda, pois não. Mas você lê no Apocalipse, e o que ele tem a ver com tudo isso? Agora, quando João está na igreja, passou-se alguns meses, e o imperador romano, chamado Domiciano, ele veio até a cidade de Éfeso para conhecer agora Inó, esse que tem abalado as estruturas da cidade. E quando ele chegou, olhe para mim, vive esse momento comigo. Ele chamou o porteiro e disse assim: traga-me o pastor. João estava pregando. Quando João terminou a pregação, o porteiro disse assim: meu senhor, o imperador veio lhe ver, lhe conhecer. João, com 90 anos de idade, ele sai, vai até o imperador, se apresenta ao imperador: é você o velhinho que está acabando com a minha autoridade na cidade? Ele: eu não. É você que abriu a igreja de novo? Foi eu. Você vai morrer. Ele respondeu: eu já estou morto. Não entendeu? Eu vou pegar as palavras de Paulo. Se eu viver, eu não vivo mais para mim. E se eu morrer, a morte para mim é luto. Eu vou deixar esse corpo e vou entrar no corpo espiritual. Não tem medo da morte, João? Eu não tenho mais. Eu morri quando o meu Cristo passou na porta da minha casa e disse: segue-me. Já que eu não tenho medo da morte, olhe para mim, eu vou começar a ensinar. Todos os imperadores tinham um jeito peculiar de perseguir os crentes. Nero gostava de jogar os crentes dentro do Coliseu, para que eles fossem mortos pelos grandes gladiadores, quando não pelos animais. Quando Nero parou de chamar a atenção com as atrocidades que ele cometia no Coliseu, ele começou a matar os crentes de cabeça para baixo, crucificado. É nessa morte ou nessa perseguição que Pedro e Paulo desaparecem, são martirizados por Nero. Trajano tinha um jeito diferente. Olha para mim, igreja. Vou provar para você que a igreja brasileira não é perseguida. O máximo que nós temos é uma ramificação de ideologias para tentar acabar com a nossa filosofia de culto, nossa filosofia de igreja. Mas perseguição não. A perseguição de Trajano era construir uma grande imagem de qualquer animal, colocar os crentes lá dentro. Essa imagem era de aço. A estrutura na parte de baixo era de ferro. Ele colocava fogo para que os que estivessem lá dentro fossem mortos pelo calor. Ficou difícil da glória a Deus, né? Os que estavam lá dentro iam gritando, e o grito não era de misericórdia.
O grito era assim: está valendo a pena. Os que estavam do lado de fora respondiam assim: ó, vai na paz, que nós também vamos chegar do outro lado. Era alegria na morte. Perguntaram a um filósofo assim, quando ele estava morrendo: o que a morte é para você? Ele disse: a morte para mim é treva, é sofrimento, a morte para mim é um dissabor. Perguntaram para o crente o que é a morte? Ele disse assim: é o momento mais alegre, é o momento mais feliz. Eu estou vendo meu Senhor vindo me buscar. Segura, porque agora vai extravasar. E por que, Paulo Gana? Porque Domiciano disse assim: já que você não tem medo da morte, a perseguição de Domiciano era colocar um tacho de azeite, pastor. Já ouviu isso? Para que todos os crentes pudessem serem jogados, e ao passo que o fogo ia queimando o tacho, o azeite ia borbulhando. Soldados pretorianos já estavam com tudo a organizar, colocaram um tacho de azeite e gritaram assim: entre, João, ou nós te julgaremos. A população dos Efésios saíram para fora. Ai, meu pai, como que eu entrego essa palavra? João disse assim: ninguém me toca, eu entro. O primeiro tratamento de azeite no Novo Testamento, porque até então azeite para os judeus só servia para alimentação, iluminação e unção. Agora serve para tratamento de pele. João entra e grita assim: azeite com azeite não muda nada. Ele está quente, eu estou fervendo. Ai, eu vou aproveitar que alguém está adorando. Lembra essa mão do nome desse irmão? Ai, meu pai, lembra a mão, mesmo você não gostando. Lembra a mão do nome, diga para ele assim: está quente aí, está quente aí, está quente aí. Está fervendo aí, está fervendo aí. Jesus disse: eu vim lançar fogo na terra, e o que eu quero é que já esteja queimando. Azeite não mata, a lança consequentemente também não. A lança não mata, a espada também não. Então o que restou para João é ser jogado na ilha de Patmos, e ele entra lá com 90 anos de idade. Quantos anos, igreja? Não ouviu 2, 3? Com 90 anos, quando ele entra, como é que o senhor chama? Charles. Irmão Charles, pastor Charles, quando ele entra com 90 anos de idade na ilha de Patmos, ele não tem mais informação da igreja de Éfeso, não sabe mais como está a família e os que restaram. Tiago, irmão dele, já foi martirizado. Ele entra e uma depressão toma conta dele. A única coisa que sobrou para ele é a imagem do Cristo, do amigo dele, mais chegado que irmão. Mas a imagem que sobrou para ele, meu Pai do céu, era de uma pessoa crucificada, machucada, de uma pessoa que estava agonizando. E depois desta imagem que sobrou para ele, é uma imagem desse Cristo subindo para a eternidade. Então ele não tinha a imagem de como agora Jesus estava. 5 anos ele ficou ali dentro, e com 95 anos, quando ele já estava capengando e totalmente desestabilizado, o seu Jesus disse assim: eu vou fazer uma visita na terra. O pai replica: vai visitar quem, filho? Como a Trindade age, ai meu pai, em harmonia. O filho disse assim: eu vou visitar o meu amigo mais chegado que irmão. Está precisando de um renovo, está precisando de um toque, está precisando de um abraço. Se você não der glória a Deus com o que eu vou lhe entregar agora, acabou. O pai disse assim: ô filho, não vai de mãos vazias não. Aí nasce o primeiro versículo do Apocalipse: leva este livro. Entrega para ele, compartilha com ele. Aí Jesus vem, mas Jesus não vem mais daquele jeito que João viu. Jesus agora não vem com uma coroa de espinho na cabeça, ele vem com uma coroa de ouro na cabeça. Ele não vem mais com a roupa rasgada, ele vem com a roupa salpicada de sangue. Ele agora vem com os pés como latão reluzente. Olha agora, o cabelo branco como a lã branca.
Está sentindo Deus aí? Está sentindo? Enxuga as lágrimas porque vai ficar melhor ainda. Ele precisa se apresentar. E quando ele chega na ilha de Patmos, um dia eu volto para falar sobre esse mundo físico. Ele grita assim: João, está escrito aí, viu, pastor? João replica dizendo assim: quem és tu que fala comigo? Por quê? Porque João não estava reconhecendo. A última vez que eles se encontraram, ele viu Jesus subindo, mas o corpo de Jesus, pastor do céu, como que eu prego isso? Não estava glorificado, porque quando Maria foi encostar nele, ele disse: não me toque, porque eu não subi para o Pai ainda. Mas quando João pergunta: quem és tu? Jesus dá um sorriso para ele, gritando: meu amigo, não está lembrado de mim? Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Estive morto, mas ao terceiro dia ressuscitei. E eu tenho aqui a chave do inferno e da morte. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Todo momento rasga o teu grito de glória. Levanta a mão, pula, grita, corra. Mas adora, ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. E ele vai me buscar essa igreja. Fica sobre os seus pés comigo. Toda a igreja sai do seu lugar e vem aqui para frente. Toda a igreja. Não para. Não para. Continua. Quando você chegar, pegue na mão desse santo que está ao seu lado. Eu espero você chegar. Pegue na mão dele. Os que ficaram, pegue na mão dele, por gentileza. Olhe para mim aqui. Estou tremendo. Uma graça entre nós. Há uma autoridade. Eu vou confessar algo para o Senhor. E a minha mulher está de testemunha. À tarde eu disse assim: vou cancelar. Mas o Espírito Santo veio aqui nos meus ouvidos e disse: você ama isso? Já dirigiu tantos quilômetros, mas alguns não faz diferença. Eu tenho uma palavra para entregar para aquela igreja. E você é o garçom essa noite. Você não está chorando porque o Paulo Gana está pregando. Você está chorando aí porque o cardápio veio da casa da Coab. O cardápio veio do céu. E é nesse momento que ele vai compartilhar agora de maneira profunda e ainda mais poderosa. Ouça isso. Jesus se apresenta para João. Eu sempre prego que o Apocalipse é um livro dentro do outro. Porque depois que as 7 cartas das 7 igrejas terminam, João sobe até o céu. Até então ele grita assim: eu estava no Espírito ou em Espírito. Aí Jesus diz para ele: eu tenho algo para te entregar. Tudo que você vê e ouvir, escreva. Aí Jesus começa a apresentar para ele os acontecimentos das igrejas na Ásia. A igreja de Tiatira, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia. Mas a igreja de Éfeso é uma igreja diferente. Parece que quando eu li estes versículos e o capítulo 2 do Apocalipse, você pode até não ter gostado, porque é uma expressão terrível. E quem está falando é o próprio Cristo. Mas João começa a lembrar dos acontecimentos. Aí Jesus grita para ele assim: e ao anjo da igreja de Éfeso, João, escreve: eu conheço vocês. Eu sei que vocês são crentes, está aí.
Eu sei que vocês são espirituais. A prova disso, daí, é que vocês não suportam aqueles que pregam a falsidade. Vocês não suportam as más doutrinas. Vocês não suportam aquilo que é ruim. Vocês estão de parabéns. Mas eu só tenho algo pequenino contra vocês. Não é grande, não é grande, é pequeno. O que eu tenho contra vocês é que vocês estão deixando as primeiras obras. Eu fui pesquisar as primeiras obras. Ele não fala de pecado, ele não fala de pecado. Ele fala assim: vocês estão deixando as primeiras obras. Estão esquecendo do primeiro amor. Sabe por que ele está falando? Vocês estão esquecendo das lágrimas, estão esquecendo das línguas estranhas, estão esquecendo do glória a Deus, do aleluia, estão esquecendo do avivamento. E vocês não podem esquecer disso. Dá tempo de voltar ainda. Não ouviu o seu glória? Eu continuo. Dá tempo de voltar ainda. E lembrar aonde vocês caíram. Vou provar para você que aqui ele não está falando de pecado. Aqui ele está falando da essência. Aqui ele está falando da presença. Aqui ele está falando da intimidade. Aí Jesus continua dizendo: lembra-te então onde caístes. Volte lá e pratica primeiras obras. Se ele parasse aqui, amigo, eu também parava, mas ele não parou. Ele disse assim: ó, se vocês não voltarem, a parte triste é essa, eu virei até vocês e eu vou remover, olhe para mim, vive esse momento comigo, o candelabro que está no meio de vocês. O candelabro, ou a menorá, ficava dentro do templo de Salomão e do tabernáculo de Moisés. Era esse utensílio que trazia a luminosidade de Deus na terra. Quando o candelabro ou a menorá, como os senhores queiram, estavam acesa, quem passava no alto dizia: a presença de Deus ainda está aí. Mas no Novo Testamento, o candelabro é o Espírito Santo. Aí Jesus está dizendo assim: se vocês não voltarem lá no primeiro amor, eu vou vir até vocês e eu vou tirar o meu Espírito. E eu tenho uma palavra de denúncia agora nos lábios. Antes que eu devolva o microfone ao pastor, por gentileza, não deixe o Espírito Santo ir embora. Não deixe o Espírito Santo sair da tua presença. Ele é o único que te compreende. Ele é o único que lhe conhece. Ele é o único que lhe entende. Quando todo mundo vai embora e a luz se apaga, é Ele que fica lá ao lado da sua cama. Quando você chora para ninguém ver, é Ele que está lá comendo as tuas lágrimas. Quando teu filho não pode ouvir tua lágrima, não pode ver os seus olhos lacrimejar, é Ele que está lá dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados. Não perca o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo ir embora. Eu preciso encerrar por cada baixada. Levanta a mão desse irmão para cima, levanta a mão. Toda a igreja com os olhos fechados. Eu consegui conduzi-los até o átrio, consegui trazê-los até a margem, mas entrar no rio e pisar no Santo do Santo agora é com vocês. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Talvez você não consiga chegar na sua casa, talvez Ele te busque hoje. Talvez Ele venha lá mais, e te leve. Mas antes que isso aconteça, dá tempo ainda de você dar glória. Dá tempo ainda de você falar em língua estranha. Dá tempo ainda de dar aleluia. Toda a igreja com os olhos fechados. Eu vou começar a contagem aqui do alto da tua cabeça, a planta dos seus pés. Só quem é batizado no Espírito Santo seja renovado agora. 1,5. Quem não é batizado seja batizado